Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel. Estamos a entrar na última parte deste livro, a visão de capítulo 10. Vou dizer visão que vai continuar até o fim deste livro. Mas quero dizer uma coisa, este Daniel, ele é velho agora. Já vamos entrar neste tempo de reforma. Ei, homem tem fim de vida dele aqui na Terra. Graças a Deus não temos fim de vida com Cristo, vida eterna, mas simplesmente é necessário passar a nossa fase com este corpo fraco que vai apodrecer no fim se Deus não volta antes de nossa morte física. Jesus. Então, vamos examinar um pouco deste assunto. Daniel, continuando fiel através de toda a vida dele. Eu gosto da maneira do meu professor. Ele disse, pode ler a Bíblia novamente, pode continuar lendo mais. No fim, é possível. A leitura a seguir vai ser a leitura em que Deus vai liberar coisa a ti que ainda não viu. E este Bíblia é maravilhoso. É maravilhoso porque foi escrito de um Deus maravilhoso. Deus que é cheio com plano, profecia, a maneira dele para manifestar-se ao homem. Não como religião qualquer, em que uma pessoa pode dizer no fim, há caminho que parece bom ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não, o meu Deus é Deus que tem plano. Salvação, vida eterna. Ele liberou-se, criou o homem para amar ele. Deu ao homem todas as benções, mas o homem abusando desta oportunidade. Estou a dar referência a Adão, mas pode ser todos de nós, hein? Também como salvos. Quero encorajar-te para continuar com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 10, e vou começar com a nossa leitura, que vou ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: No terceiro ano de Ciro, rei de Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel disse, eu determinei, eu não vou satisfazer esta carne com desejo, vou continuar em oração, mas Deus, ele respondeu depois de 3 semanas. Mas então, vou continuar com um pequeno ensinamento aqui. Primeiramente, no terceiro ano de Ciro, rei de Pérsia. Ok, terceiro ano, mas vamos ler Daniel capítulo 1. E vou ler versículo 21 deste capítulo. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Então, Daniel, ele continuou até o primeiro ano, mas ele está a escrever capítulo 10 no terceiro ano. O que está a acontecer, Marco? A contradição da Bíblia? Não. Simplesmente Daniel já acabou o trabalho secular dele. Ele entrou no tempo de reforma. Então, ele trabalhou até este primeiro ano de Ciro, mas depois, Senhor rei Ciro, tu és rei muito certo, e também vou tentar ser uma benção para mim, mas estou a tornar mais velho e pode ser outro jovem, quer a oportunidade, esta posição que eu tenho, então vou pedir-te para desculpar-me, mas vou tentar entrar no meu tempo de reforma.
vou dizer, ele já passou este primeiro ano de rei Ciro. Então, ele entrou, reforma, mas não reforma do trabalho de Deus, do trabalho deste mundo. Este trabalho de Deus não tem fim. E vou dizer, este corpo, obviamente, eu não sou jovem, por tornar mais velho, mas estou a confiar em Deus. Ele dá-me força para servir, vou servir. Amém? Deve ser o nosso desejo. Mas Daniel já começou o tempo de reforma, mas vamos ler também Esdras, capítulo 1, versículo 1. Já limos este versículo numa lição passada, mas este Esdras, capítulo 1, quero ler versículo 1, a Bíblia diz, no primeiro ano de rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, mas qual é esta leitura, Marco? Não, já estudamos estas 4 datas que podíamos iniciar a semana 70ª de Daniel. Naquela altura eu disse, mas foi 3 decretos dados antes do decreto dado a Neemias para reconstruir muro, vou dizer, cidade desta forma. Mas o primeiro tempo que consideramos foi este Ciro, ano 536 AC. E este é Esdras capítulo 1, versículo 1. Primeiro decreto dado de Ciro, mas lembra-te, quando estudamos em capítulo 9, aquela data, não foi decreto para reconstruir a cidade nem o muro. Foi decreto para reconstruir o templo. Então, isso aconteceu, mas o último ano de Daniel é pouco interessante. Daniel, agora, escrito deste terceiro ano de Ciro, Daniel está lá, parece em Pérsia. Então é interessante porque o primeiro grupo dos judeus que voltaram para Israel, para Judá, para fazer este decreto reconstruindo o templo, Daniel não foi lá. Então, por ir lá, ele podia participar, mas ele determinou, vou ficar. Todos não voltaram. Por isso, Daniel pensando, mas para mim, levar saco de cimento, mas eles não usaram cimento naquela altura, para levar madeira, por isso ele disse, eu sou velho. Ele pensava que, evidentemente, o desejo de Deus foi para Daniel continuar lá. E com as maravilhas que Deus fez através de Daniel, através da vida dele também, vou dizer, eu penso que Daniel teve grande respeito daqueles líderes, daqueles reinos gentios. Obviamente, Ciro ouviu este grande mal de Belsazar, este rei de Daniel capítulo 5, a noite em que Dário entrou, com certeza Dário ouviu, contou a história a Ciro. Então Daniel, ele ficou lá como gentios porque ele teve influência lá. Vou continuar por ler um pouco. Evidentemente Daniel não voltou, mas vamos ler Isaías 44. Outra profecia. Isaías 44, e quero ler versículo 28. A Bíblia diz, que digo de Ciro, profecia de Isaías antes de Ciro ser rei. É interessante. Que digo de Ciro, é meu pastor. E
cumprirá tudo o que lhe apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada. Mas falando da cidade aqui. E ao templo, tu serás fundado. Está a ver? Também 45, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abatar as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Penso que está a falar sobre portas do templo. Mas é muito interessante. Daniel, ele ganhou respeito. A maneira de Deus operar através da vida de Daniel. Foi contado estas histórias, mas é possível? Daniel teve cópia das Escrituras e um dia depois de Medo-Pérsia conquistando a Babilônia, Daniel sentou-se com Ciro. Maravilha! Está a ver esta Escritura do meu Deus? Mas, Ciro, com todo respeito, ele escreveu o teu nome, está escrito aqui no livro de Isaías. Ei, grande possibilidade lá. Está a ver? Deus maravilhoso. Isso não é Allah, não é Maomé, profeta dele. Não, isso é o verdadeiro Deus. É interessante. Deus tem esta capacidade. Ele vai predizer o futuro. Então, eu escrevi isto. É possível que Daniel teve influência para convencer Ciro com este decreto, mas em qualquer aspecto Daniel está a continuar no serviço para Deus. Por isso, Deus não vai levar coisa a ti hoje. Por isso, Deus não vai usar ti da maneira em que ele usou Daniel. Mas vou dizer uma coisa. Vamos continuar no serviço do Senhor. Hein? Sim! Ele tem propósito com todas as pessoas. Por isso, ele vai usar-te como Daniel, mas por isso ele tem alma, ele quer te alcançar esta alma na tua vizinha. Ou numa outra província. Ou num outro país. Mas ora a Deus. Não, a importância não é ir em qualquer lugar. A importância existe em obedecer a Deus. Toda aquela igreja em Antioquia estava a servir. Deus chamou Paulo e Barnabé. Mas o resto, o Espírito Santo não chamou eles também? Deus tem propósito de todos. Vou dizer, passando tempo com Deus em oração, como esta Ana, que estava lá orando com Deus, submetendo à vontade. Ela queria filho, ela teve a possibilidade. Ela não podia dizer ao marido, Elcana, mas vamos ter filhos. Deus fechou o ventre dela. Mas então, a circunstância ficou na mão de Deus. Ela pensa, mas eu não tenho outra possibilidade, mas ainda só me procurar Deus. E ela fez isto. E Deus abençoou isto. Ela aprendeu a passar tempo na joelha dela, olhando a Deus, orando, submetendo, jejuando, qualquer forma. Mas Deus respeitou esta Ana, porque ela realmente queria Deus. Está a ver? Então, simplesmente quero encorajar-te. Daniel não parou. Hein? E, no fim, por combinar com a vontade de Deus, não, ela, na verdade, ele cumpriu o serviço para Deus. Amém. Amém. Vou continuar este versículo 1. Hein? Daniel, capítulo 9. Desculpa. Daniel, capítulo 10. Já acabamos este 9, já criei hábito. Hein? No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi levada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. É a última vez neste livro
que estamos esta palavra, Beltesazar, mas eu quero lembrar-te uma coisa. Estamos em capítulo 10, mas capítulo 7 e capítulo 8, estas foram revelações dadas a Daniel quando ele estava em Babilônia. Mas capítulo 6, primeiro ano de Dário, este capítulo 9, também abaixo do outro reino, Daniel recebeu profecias. Então, mas isso é importante porque estamos aqui capítulo 10, vamos ler Daniel capítulo 11, versículo 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Mas parece que Daniel está a voltar ao primeiro ano de rei Ciro aqui, Dário, pode ser. Mas cuidado, vamos ler Daniel capítulo 10, versículo 21. Mas ele te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há me que anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, capítulo 11 está a continuar a leitura de uma revelação dada a Daniel. Este Daniel 10 até 12 é uma visão contínua até o fim do livro deste Daniel, basicamente, como isto, mas em versículo 11, ele está a dar referência ao primeiro ano de Daniel. Este capítulo 9, versículo 1, no primeiro ano de Dário. Então, vou dizer, Daniel recebeu coisas naquele primeiro ano de Dário. Mas ele não revelou tudo. Mas ele não parou. Está a ver o que eu quero dizer? Daniel continuou. Então, Daniel está a receber mais informação aqui. E mais também do que ele recebeu em Daniel capítulo 9. Agora, mas eu escrevi para ler Daniel capítulo 11, versículo 1. Já limos uma continuação da visão de Daniel capítulo 10. Então, a visão de Daniel 10 continua até o fim do livro. Mas Daniel está a receber mais informação. O meu professor escreveu isto. Daniel só conseguiu compreender plenamente sua visão anos depois de ele lhe ter sido mostrado. Então, uma boa lição que achamos nos nossos estudos de Daniel, ele perseverou estudando continuamente. E simplesmente, a palavra de Deus não muda. O que muda é o coração do homem. E vou dizer, é possível me aproximar-me mais a Deus. Mas eu estava a ler a carta do missionário hoje de manhã. Ele é desencorajado. Parece que ele quer parar. E acontece com muitos, vou dizer. E também ele já é missionário que passou muitos anos num outro país. Eu estava a pensar sobre o homem que realmente encorajou o meu coração como novo crente. Ele chegou ao nosso... Eu recebi Cristo antes de achar igreja casa em que eu podia participar todos os domingos. Então, mas eu fui salvo através de um estudo bíblico no lugar do meu serviço. Foi um outro crente lá que não participou no nosso estudo, mas ele foi muito fiel, amigo do líder do estudo, e ele veio ao nosso estudo um dia, simplesmente ele memorizou o livro de João, todo o livro. E ele chegou ao nosso estudo um dia para citar aquele livro. Foi uma maravilha. Mas ele disse uma coisa a mim uma vez. Ele tornou-se missionário, ele serviu Deus, continuou no serviço para Deus. Mas ele contou uma história a mim. 2 semanas depois de ser salvo e iniciar na igreja, a pessoa que guiou ele para Cristo chegou a ele, depois da igreja, ele disse, mas
vou parar, já vou deixar vida de ser cristão. E aí saiu da igreja. Estou a rir, mas não é humoroso. É triste. Homem que ganhou outro para Cristo, mas agora ele quer parar. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muito respeito. Pessoa que continua. Por isso eu não vou concordar com tudo como outro. Penso que achar pessoa que concorda completamente comigo, eu penso que Deus tem mesmo o sentimento. Por que ele estava a andar erradamente desta forma? Deus, eu penso que muitas vezes, cada dia, ele tem este pensamento. Ele quer parar. Mas, deste caso, vou encorajar-te, porque eu respeito, Deus respeita. Pessoa que sofre como cristão, mas é determinado. Como Paulo e como Silas, vou cantar e vou orar. Meia-noite, com sofrimento, vou continuar com Deus. É Daniel. Daniel, já passaram o tempo de reforma, mas na reforma com Deus, ele continuou. Então, mas vou continuar. Daniel capítulo 10. Boa introdução, eu vou dizer, eu gosto muito. Mas, versículo 2, Daniel capítulo 10, versículo 2, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Versículo 3, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Ok, nesta tristeza, Daniel estava a orar. Mas Marco não está a dizer aqui que ele está a orar, mas vamos ler o versículo 12 deste mesmo capítulo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidos as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então ele estava de fato orando. E ele continuou fielmente. Daniel ele já experienciou isto muitas vezes. Ele diz, não vou parar. Vou continuar orando com Deus. Mas a Bíblia diz, ele teve tristeza. Vou dizer, eu já falei sobre a cronologia deste livro. 3º ano de Ciro. Mas primeiro ano foi aquele decreto Esdras capítulo 1. Mas o 3º ano de Ciro, vamos voltar a Esdras. Esdras capítulo 4. Quero ler versículo 1 a 5. A Bíblia diz, ouvindo, pois, os adversários de Judá, isto é, depois da volta, e Benjamim, que os que voltaram no cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes do país e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco. Eles querem me ajudar, parece bom. Porque, como vós, buscaremos a vosso Deus. Vou parar um pouco aqui. Mas eu não sei o teu caso, pastor. Mas deve observar qualquer que quer, eu quero trabalhar contigo, vamos construir juntos. Eles realmente são salvos? Eles têm desejo para crescer em Cristo, ajudar outros a ser salvos e crescer em Cristo também? E por isso eles não têm hábito de mentir ou enganar? Mas quando eu estou a observar estas características, eu vou deixar. Eu não quero procurar trabalhar com outro que chama-se crente, que não fala a verdade ou que engana. Eu vou deixar. Se Deus não tem outro para mim, para trabalhar comigo, então eu vou continuar sozinho. Não há problema para mim, mas prefiro trabalhar com pessoas. É mais glorioso,
a causa mais alegre da minha vida. Mas com Deus vou andar em primeiro lugar. Então, mas este Esdras, capítulo 4, versículo 2, novamente. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes do país e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei de Assíria, que nos fez subir aqui. Sempre estamos a servir Deus. Sempre sou crente. 3. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes do país de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei de Pérsia, até o reinado de Dário, rei de Pérsia. Está a ver? Então, mas, vou dizer, eles enviaram, mas alugaram conselheiros para frustrarem o plano. Quero dizer uma coisa: o diabo tem muitos conselheiros e ele quer frustrar os teus planos. Fica com Deus, fica com a verdade e anda com Ele e ora com Ele. Mas, meu Deus, qual é o meu passo a seguir? Estou pronto, mas simplesmente vou andar em devoção a Ti. Sim, é o que Deus quer. Daniel, estes 4 é o terceiro ano de Ciro. Eu penso que Daniel estava lá, mas triste. É muito possível, ele ouviu estas novas de Israel, como Neemias, mas Neemias foi ligado mais com a cidade e os muros. Estes eventos podem explicar a tristeza de Daniel, que é a mesma tristeza de Neemias em capítulo 1 do livro dele. Mas, não somente isto. Daniel, capítulo 10, novamente. Este versículo 3, alimento desejável não come. Mas, por ser este alimento não desejável, são pães ázimos. Mas achamos este pensamento com 1 Reis, capítulo 16. Desculpa, eu tenho outra referência. Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio 16, vou ler versículo 3. Moisés contando a história de Israel no deserto. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos. Olha, pai de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembras do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então, achamos aqui pau sem fermento, chamado pau de aflição. Mas, não somente isto, mas este alimento, a Bíblia diz, não desejável. Vamos ler também 1 Reis, capítulo 22. Pau do prisioneiro. 1 Reis 22, vou ler versículo 27. A Bíblia diz: e direis assim, diz o rei, colocai este homem, profeta Miqueias, na casa do cárcere, e sustentai-o com o pau de angústia, e com a água de amargura, até que eu venha em paz.
pau e água. Vou dizer, não pau saboroso, não pau com açúcar, outra coisa, não paisagens, por dizer. Também com água. Não pau desejável, mas também, não somente isto, Daniel comeu deste pau, não desejado, mas não somente isto, ele, a Bíblia diz, não se ungiu como unguento, mas para mostrar também tristeza. Mas achamos isto algumas vezes na Bíblia. Vou ler um exemplo de uma senhora, mas Joabe, ele estava a querer Davi abrir relacionamento com Absalão, depois de Absalão voltou de fugir de Davi, quando ele matou Amnon, o irmão dele. Absalão já voltou, mas Davi, ele não convidou Absalão para visitar com ele, ele não saudou este filho dele. Então Joabe, ele queria entrar isto. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 14. Ele enviou uma mulher, uma senhora, para falar com Davi, mas uma moça de tristeza, ela não ungiu o rosto dela. Vou mostrar, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto e não te unjas com óleo, e sei como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Está a ver? Então, ela entrou diante de Davi como mulher sofrendo, mas Davi disse para não, Joabe disse, não unge o teu rosto. Mas do outro aspecto, vamos ler Mateus capítulo 6. Jesus falando aqui sobre fariseus que jejuaram, não para alcançar Deus, que realmente Daniel estava a fazer aqui. Ele negou este pau, ele negou o vinho, ele negou carne, este pau bonito, ele comeu pau simples, por ser com água. Ele não ungiu o rosto dele. Por quê? Porque ele queria aparecer, ou ele queria alcançar Deus, não aparecer. Os fariseus no Novo Testamento, eles fizeram estas coisas diante de homem, e eles queriam aparecer santo por jejuar publicamente, mas não falando com Deus. Então, cuidado, simplesmente muitos querem confiar na aparência do exterior. Mas este Mateus capítulo 6, vou ler versículo 16 e 17, a Bíblia diz: E quando jejuardes, Jesus falando, não vos mostreis contristados como os hipocritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam jejuar. Oh, está a jejuar! Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Está a ver? Jesus disse não. Lava o teu rosto, unge a cabeça, para não aparecer jejuando ao homem. Porque este assunto é privado, é segredo entre você e Deus. Então, é o que ele disse. Vamos voltar a Daniel capítulo 10. Né? Daniel capítulo 10. Quero continuar neste capítulo lendo o versículo 4 até 6. A Bíblia diz: E no dia 24 do primeiro mês, vou ler o versículo 2 novamente. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 3 semanas. Então, 4.
E no dia 24, ele já estava no jejum 21 dias, então ele iniciou no terceiro dia deste mês, parece como isto. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idikel. E levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos, com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Mas ei, Jesus na glória dele, parece como isto, vamos investigar isto um pouco. Mas em primeiro lugar, eu já falei um pouco sobre este dia 24 do primeiro mês, indicando que ele iniciou cerca de no terceiro dia deste mês. Parece que Daniel não comeu o cordeiro da festa de Páscoa dos judeus, que iniciou no dia 14, lembra-te? Festa de Páscoa, mas dia 14, mas dia 15 até 21, a festa de Pais Ázimos. Mas este primeiro dia, eles comeram este cordeiro, mas Daniel parece, já estava no jejum. Com este pau sempre só, ele disse, ele não comeu carne, não comeu este cordeiro. Mandaram aos judeus, mas ele estava fora, mas parece um pouco complicado, Não somente isto, eu estava à borda do grande rio Idikel. Este Idikel é rio Tigre, que anda juntamente com o Eufrates, um pouco norte de Babilônia, naquele lugar. Sai naquele lugar, Babilônia. Também perto do Jardim de Éden. Ok. Então, mas Daniel capítulo 10 também, versículo 5. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Então, mas este ouro fino de Ufaz é uma expressão interessante. É possível que é o mesmo ouro na Bíblia chamado ouro de Ofir. Na língua hebraica, há palavras semelhantes entre Ufaz e Ofir. A única diferença é a pequena mudança da letra no fim daquela pequena palavra. Também vamos ler Jeremias capítulo 10, simplesmente para mostrar-te exemplo, mas destas que são considerados o mesmo de alguns educados. Eu ainda não entrei neste estudo profundo. Mas Jeremias capítulo 10, versículo 9, trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Ouro de Ufaz, aqui mais na língua hebraica, a palavra aqui é esta palavra para ouro de Ofir. Mas parece contrário mas também semelhança, resultado muitos educados dizendo, mas ouro de Ufaz é o mesmo de ouro de Ofir. Mas Marco, por que é importante este assunto? Mas simplesmente quero mostrar-te o uso de ouro ligado com o templo de Salomão, do Velho Testamento, mas esta aparência de Jesus antes da encarnação, vou dizer a aparência de Jesus depois da ressurreição dele, na glória dele, também na segunda vinda, também vou dizer ouro vai ser ligado conosco no futuro e também com o Novo Jerusalém, que vai descer do céu. Mas em primeiro lugar, 1 Crônicas 29, vamos achar novamente esta expressão, ouro de Ofir. Ouro de Ofir. Vamos ler 1 Crônicas capítulo 29.
E vou ler aqui versículo 3 e 4, a Bíblia diz, e ainda porque tenho feito Davi, contando as riquezas que ele reservou para a construção do templo, ainda porque tenho feito a casa de meu Deus, e ouro e prata particular que tenho eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro de Ofir, está a ver? E 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Então, ele está a mencionar este ouro de Ofir ligado com aquele templo de Salomão. Mas não somente isto, vamos ler também o Apocalipse capítulo 1, que dá uma descrição de Jesus ressuscitado quando ele apareceu a João. Vou ler o Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 15, a Bíblia diz, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Está a ver? Cinto de ouro, cingido, mas cingido pelos peitos com cinto de ouro. Mas também, 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Semelhante novamente, livro de Daniel, 15, e os seus pés semelhantes a letal reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, novamente, semelhanças com Daniel. Então, parece que Jesus, numa forma, antes da encarnação dele, em Daniel, esta teofania, mas este anjo do Senhor, a aparência de Jesus, penso que este mesmo homem que apareceu na fornalha em Daniel capítulo 3. Mas, por ser pouco diferente, porque ele apareceu lá como homem, mas brilhou. E vou dizer isto, esta aparência aqui, mas é semelhante com Jesus depois da ressurreição, está a mostra dele na glória dele. Eu sei chamar a palavra até a encarnação dele, mas aparecendo como homem, mas homem em glória, mas quando ele voltou, também em glória novamente. Mas vamos ler também 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz, vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, eu vou estar como Ele. E vou dizer naquele dia, eu penso que não vai ser dúvida. Qual é esta palavra de Deus? Mas quem é Cristo? Ele é Deus, mas Ele vai ser revelado. E também, quando uma igreja pode ser unida em doutrina e propósito, é uma igreja muito forte. E no futuro, quando aparecemos lá com Ele em glória, e todos nós reconhecemos Ele, não há dúvida de doutrina, e vestido com grande glória, corpos celestiais também. E vou dizer, vamos falar a única palavra, a mesma palavra. Eu penso que a voz dele falando como voz de a multidão, muitas águas, pode ser como a nossa voz também no futuro. É um pensamento, mas achamos a multidão de vozes glorificando Deus no livro de Apocalipse. Mas isso é outra coisa, mas
vai ser realizado. Mas vamos ler o Apocalipse 22 também. Apocalipse 22 e versículo 2 a 21. Capítulo 21 e versículo 2, a Bíblia diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, Novo Jerusalém, esposa do Cordeiro, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: E veio a mim dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito a grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Novamente, Novo Jerusalém, versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Isso é muito interessante. Ouro puro é como vidro puro. Mas este versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada das portas era pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Então, mas aquela cidade vai ser muito glorioso. Não sei exatamente como vai aparecer os nossos corpos, mas vou dizer, antes da queda de homem, achamos este ouro de Ávila. O irmão dele foi Ofir. Eu não sei. Há uma ligação entre aquele ouro. É coisa para guardar na tua cabeça. Pode ser, Adão teve aparência diferente antes de queda do que depois. Eu penso que sim. E também, com certeza, vamos ter aparência gloriosa quando chegamos lá ao céu. Então, mas Marco, dá-me mais detalhes. Não, eu já dei detalhes. Eu não sei todos os detalhes. Eu sei que vai ser maravilhoso. Amém? Vamos confiar nisto. Ok, vamos voltar. Daniel capítulo 10. Este versículo 6 novamente. E o seu corpo era como bélado, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos, mas eu esqueci ler um pouco, mas ok, está aqui. Com o rosto e os olhos brilhando, que já li nesta primeira parte deste versículo, fica comigo. Parece ser ligado com a segunda vinda de uma forma. Vamos ler Mateus 16. Mateus 16 e versículo 28, no fim deste capítulo. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão que não proverão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É a segunda vinda, na glória dele. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancos como a luz. Então, mas ele apareceu na glória. Vou dizer, antes da encarnação, depois com a ressurreição e com a segunda vinda. Parece Jesus é glorioso, mas ele foi manifestado nesta glória, neste monte de transfiguração, quando ele foi lá com Pedro e João e Tiago. Não, ele foi manifestado com a segunda vinda, mas parece ser uma continuação de Jesus em glória, mas simplesmente sendo manifestado. Parece como isto. Mas vamos ler também o Apocalipse 19, a segunda vinda. Parece combinar bem com
Apocalipse capítulo 1, que já lemos. Apocalipse 19, versículo 12, a Bíblia diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, está a ver? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, isso é nova coisa, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então, mas ele é maravilhoso, penso que vamos passar a eternidade olhando a ele como maravilha, como maravilha. Então, mas também depois da ressurreição e antes da segunda vinda, Jesus aparece como homem aqui no estado glorificado. Também Daniel capítulo 10, este versículo 6, a Bíblia diz, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Mas já lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 15, mas também vou dar-te referência a este Ezequiel 43, versículo 2, simplesmente este voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Não, é a voz de Deus, é a voz de Deus. Quando ele fala, ele não fala como homem fraco, como está hoje? Não, ele fala com voz forte. E também todos reconhecem, o Deus, nosso Deus está a falar. Então, o que vai acontecer? Mas, por ouvir esta voz, Daniel fica, mas outros não, mas ainda não entramos neste estudo. Mas vamos entrar falando mais sobre isto como nossa próxima vez. Até que vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.